Muito boa noite, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigada por me receber a mim e à SIC aqui no seu gabinete de trabalho, que julgo que é talvez a primeira vez. É verdade, é um gosto enorme tê-la aqui, ter também esta oportunidade de, através da SIC, interagir com o povo português a partir do meu local de trabalho. E mais do o que gabinete. Isso. Creio que é a primeira vez, de facto, que isso acontece. Eu sei que o gabinete hoje está assim um bocadinho mais arrumadinho, com menos papéis por um lado, mas está mais desarrumado com câmaras e todo o equipamento que trouxeram por outro. Não, e muito engraçado porque mandou vir lá debaixo da sala este extraordinário Camões do Júlio Pomar. É verdade, foi uma das minhas escolhas. De algumas alterações, não foram muitas, que fiz aqui no gabinete quando cheguei. Olha, falou de interagir, mas eu vou-lhe pedir muito mais. Ou o Sr. Primeiro-Ministro explica esta onde andamos metidos, a quantas andamos, o que é que se passa, que orçamento vai entregar depois da manhã ao Parlamento. Os portugueses podem estar talvez mais cansados ou mesmo mais desinteressados, talvez, que o Sr. Primeiro-Ministro pense. É uma coisa que não pode continuar. Admito que sim e percebo bem que possa haver alguma impaciência. Tantas são as notícias, os avanços e os recuos que este processo comporta, mas devo dizer-lhe que há tanta gente que acha que o processo negocial até devia ter começado mais cedo. Veja bem o que é que teria acontecido se tivéssemos ido por essa linha. Não, a pergunta é porque é que ele foi tão longo. Mas ele, neste momento, chegou ao seu final. O Conselho de Ministros, chegou ao final? O Conselho de Ministros vai reunir amanhã, às 9h30 da manhã, e vamos aprovar a proposta final que vamos submeter no dia seguinte ao Parlamento nos termos da lei e da Constituição. Portanto, com um ponto de interrogação em cima. O orçamento que nós vamos entregar na Assembleia da República é um orçamento que contempla todas as bases da negociação que fizemos com o Partido Socialista, que é aquilo que está acordado para o ano de 2025. Há apenas um ponto que não está ainda consagrado do ponto de vista do acordo. Não é o IRC. Nós apresentaremos uma proposta onde fazemos baixar o IRC em termos transversais 1%, e depois teremos uma majoração em termos de benefício em sede IRC, quer para a valorização dos salários, quer para a capitalização das empresas, conforme foi proposto pelo Partido Socialista. Também vamos apresentar uma alteração no IRS jovem, mas que tem a anuência do Partido Socialista, que é passar dos 7 anos que o Partido Socialista propôs, nós propusemos 13 para 10 anos. Portanto, vai ficar no meio caminho, vamos chamar-lhe assim. A única coisa sobre a qual não tivemos entendimento é que o Partido Socialista entende e propôs, mas nós não podemos aceitar, o compromisso do Governo para, nos anos subsequentes, poder tornar a propor descidas do IRC. Nós remetemos essa discussão precisamente para os orçamentos dos anos seguintes, achamos que não faz sentido de todo condicionar o Governo dessa maneira, como também não faria sentido eu solicitar ao Partido... Também não faria sentido eu solicitar ao Partido Socialista que este ano aprovasse 3 ou 4 orçamentos para a legislatura. Portanto, nessa base de equilíbrio, o que eu quero aqui realçar é que a proposta está fechada. Eu já tive a ocasião de comunicar isso ao Secretário-Geral do Partido Socialista. Quando? Há pouco mesmo. Há coisa de minutos? Nós tivemos em contacto estes 4 dias que mediaram entre a pronúncia do Partido Socialista face à nossa contraproposta e o dia de hoje. Cada um, naturalmente, tentando fazer a aproximação possível. O Secretário-Geral do Partido Socialista é público, está hoje a reunir com os órgãos do partido e tomará a sua decisão, e nós respeitaremos aquela que será a decisão do Partido Socialista. Não perca o fio do seu raciocínio. Disse-me que teve mais do que uma conversas ou encontros, fosse o que fosse. Quantos, em que quantidade falou 3, 4 vezes com ele por dia? Houve mais tensão? Houve mais procura um do outro? Não, nós definimos por mútuo acordo uma metodologia, essa metodologia foi cumprida. Creio que não é relevante, com todo o respeito pela questão, estarmos aqui a alimentar o que quer que seja sobre a forma como as coisas... É fazer história política. Não, mas nós tivemos as conversas que tínhamos que ter ao nível dos líderes e tivemos as conversas que tínhamos que ter ao nível das equipas. Aquilo que importa hoje aos portugueses é saber que a proposta do orçamento está fechada, que eu não posso anunciar que há um acordo nem um desacordo, porque isso agora compete ao Partido Socialista apresentar a sua posição. Em qualquer caso, o que eu posso dizer é que o Orçamento do Estado para 2025, que o Governo apresentará à Assembleia da República, é um orçamento que se inspira no ímpeto transformador deste Governo,
que tem tudo aquilo que é a consagração das suas políticas, mas incorpora os contributos que o Partido Socialista ofereceu, nomeadamente... Alguns. Claro, aqueles que achou relevantes. Já agora o Partido Socialista já tinha influenciado o orçamento para 2025 antes, quando aprovou na Assembleia da República uma descida do IRS diferente daquela que tinha sido proposta pelo Governo, a abolição das portagens em algumas autoestradas, o aumento... foram chegados a alguns milhões... O aumento das possibilidades da aplicação da taxa reduzida do IVA da eletricidade, ou seja, o Partido Socialista tem aqui vários domínios onde as suas propostas foram acolhidas. Evidentemente que isto não significa que o Partido Socialista vai ter uma adesão, qualquer que seja a sua decisão, ao Orçamento do Estado, e também não significa que o Governo se tenha afastado daquele que é o seu programa, o seu objetivo, para poder implementar as mudanças que nós defendemos na campanha eleitoral e que estão plasmadas no programa do Governo. A começar por esta do IRC. O IRC não é uma birra, creio eu, nem do nosso lado, nem do lado do Partido Socialista. É uma visão diferente que nós temos. Nós achamos que é muito importante que o país tenha um instrumento que, a par de outros, contribuam para termos mais investimento, mais criação de riqueza, para podermos ter melhores salários, para podermos ter melhores pensões e para podermos ter uma capacidade de reter o nosso capital humano. Com certeza com outras políticas e com outras decisões que igualmente tomamos do ponto de vista económico. Eu já lá irei, é uma das minhas mais fortes, ou pelo menos que eu gostaria que fosse das minhas mais fortes perguntas, mas estamos a falar em duas coisas diferentes. Uma coisa é o Governo ter, e já tínhamos tido essa notícia, tinha pré-fechado, agora fechou, o seu orçamento. Outra coisa é a sua viabilização. São duas coisas completamente distintas. O que é que vai acontecer? O que é que pode? O que é que prevê? O que é que pode dizer aos portugueses? De um bocadinho mais. Porque direi muitos... Olha, sabe o que é que se passa? Senão... Vamos alimentar a dúvida. Eu estou aqui como se estivesse com os meus colegas da SIC a especular, será isto, será aquilo, não pode ser. Eu tenho o Primeiro-Ministro à minha frente. Os portugueses queriam uma resposta. Amanhã será assim. O Primeiro-Ministro pode dizer, em nome do Governo, que fez o esforço máximo possível de aproximação para que o orçamento fosse viabilizado na Assembleia da República através da abstenção do Partido Socialista. Enfim, a forma como o Partido Socialista vai votar, até por uma razão de cortesia democrática, tem que ser anunciada pelo próprio Partido Socialista. Eu acatarei aquela que for a decisão do Partido Socialista. O Partido Socialista conhece o orçamento do Estado. Quando é que ele dará essa resposta? Isso terá de ser o Partido Socialista a dizer. O que eu posso dizer é que neste momento não há mais nada a negociar, neste momento a proposta está fechada, vai ser alvo de uma decisão final no Conselho de Ministros amanhã, vai ser apresentada ao Parlamento e a minha convicção plena é que vai ser viabilizado. Vamos ter orçamento do Estado para 2025 então vamos falar disso. E vamos ter um orçamento do Estado equilibrado, um orçamento do Estado onde o Governo tem toda a responsabilidade e todo o campo de manobra para executar o seu programa, não ficamos diminuídos com as cedências que fizemos ao Partido Socialista. Olha, até lhe vou dizer uma coisa que se calhar vai surpreender o país. Talvez até tenhamos obtido, nomeadamente em sede do IRS Jovem, uma solução que é mais equilibrada do que aquela que nós tínhamos inicialmente. Não me custa nada reconhecer... Não foi a mais feliz. Reconhece que não foi a mais feliz. Não é uma questão de ser feliz, é uma questão de... Adequada. É uma questão de... O princípio está lá, o princípio é que os jovens tenham um regime fiscal muito mais atrativo e que o tenham no início da carreira, mas nós acrescentamos mais... progressividade, por um lado, e, por outro lado, acrescentámos uma forma de ir diminuindo a vantagem fiscal até 10 anos de atividade profissional e, portanto, estando numa altura em que, presumivelmente, as pessoas já estão numa fase das suas carreiras, dos seus percursos profissionais, para poderem cumprir as suas obrigações fiscais na plenitude. Então, viva o PS, nesse caso. Não, viva a democracia que funciona quando as forças políticas, nomeadamente as que têm mais responsabilidade, são capazes de se entender e de reconhecer que a participação do outro tem vantagens. Agora, repito, isto não inibe o Partido Socialista de ser o principal partido da oposição, de ser naturalmente a alternativa política e o seu eleito para negociar. E também não inibe o Governo no propósito de mudar o país e de inverter um ciclo de 8 anos com o qual nós não nos revemos, que foi de estagnação, foi de deterioração dos serviços públicos, foi de uma carga fiscal asfixiante e que nós estamos a querer mudar no decurso da legitimação que nos foi dada nas urnas e também da legitimação
da nossa assunção plena de funções no Parlamento, quando vimos o nosso programa apreciado e não rejeitado. E não rejeitado, exatamente. Mas agora vamos falar de coisas muito concretas, porque, evidentemente, que como Primeiro-Ministro tem que me dizer da sua vontade política, de reformar, de fazer, de desenvolver, etc. Mas para isso precisa que o instrumento principal, que é o orçamento, seja viabilizado. O que eu queria, eu tenho que discutir aqui consigo as duas especialidades únicas que ocorrem, que existem para isso, que é, não pode excluir, o PS e o Chega, evidentemente, o Sr. Primeiro-Ministro não pode excluir que amanhã, ou do resultado desta, apesar de ter tido um telefonema há minutos do secretário-geral do Partido Socialista, que eu não sei o que é que lhe disse, mas tenho pena que o Sr. Primeiro-Ministro não diga, porque era uma forma de tranquilizar os portugueses, mas não pode excluir que a política é uma fornecedora de surpresa muito grande, que venha um não viabilizamos. Quer dizer, do ponto de vista teórico é evidente que eu não posso excluir isso, e no prático também não. Mas estou absolutamente convicto que isso não vai acontecer. Da parte deles? Estou absolutamente convicto, acho que há todas as razões. Sabe ou está acho que há todas as razões para estar otimista. Acho que os portugueses não perceberiam, até, digamos, do exterior não se perceberia que o orçamento só não era viabilizado pelo principal partido da oposição porque o Governo não tinha assumido um compromisso de limitar a sua ação do ponto de vista fiscal sobre as empresas nos próximos anos. Portanto, acho que ninguém perceberia isso e com todo o respeito pelo Partido Socialista, acho que também o próprio Partido Socialista acabará por tirar essa conclusão. Acho que o Partido Socialista tem todo o direito de pré-anunciar que não apoiará mais nenhuma descida do IRC no futuro, porque discorda desse caminho. É uma posição política com a qual eu estou em perfeito desacordo, mas tenho que respeitar. O que importa neste momento é o Orçamento do Estado para 2025, é o primeiro orçamento deste Governo, é a normalidade democrática a funcionar dentro dos parâmetros de exigência, de equilíbrio que o resultado eleitoral nos trouxe. Tinha a noção, quando falava com o secretário-geral socialista ao telefone ou presencialmente, nas mais reuniões que tiveram do que aquilo que nós julgamos saber, que prevalecia a opinião e a decisão do secretário-geral do PS naquilo que lhe propunha ou só parte dela? Eu sinceramente, eu tenho um respeito muito, muito grande pelo Partido Socialista e pelo seu secretário-geral. E, portanto, não vou fazer esse tipo de comentário. O secretário-geral do Partido Socialista constrói... Não é isso. O que é que lhe pareceu? O que é que incluiu politicamente? Eu creio que o Partido Socialista também fez o seu esforço para dar um contributo positivo para que nós tenhamos estabilidade política, para que nós possamos enfrentar um tempo que é um tempo complexo, exigente, um tempo de guerra, um tempo onde os nossos principais parceiros comerciais na Europa atravessam dificuldades económicas que se fazem repercutir também no nosso país, um tempo onde é preciso recuperar os serviços públicos, um tempo onde a instabilidade que vem do exterior e também aquela que os portugueses sentem no dia-a-dia, esta circunstância de termos os nossos jovens a ir para o estrangeiro em busca de uma oportunidade, não se compadece com a realização de uma terceira eleição em 3 anos para o Parlamento, para formar governo. E ainda por cima, já agora deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu creio que é também relevante lembrar que a democracia é isto, a democracia é a alternativa e a alternância. Com certeza, com o respaldo na vontade do povo. Eu não estou aqui só porque, enfim, me propus. Eu propus-me e fui escolhido. Eu tive mais votos do que os outros candidatos. E fui, aliás, o único candidato a primeiro-ministro que disse que só estaria aqui se tivesse essa legitimação. E, portanto, eu não estou aqui para jogos táticos, eu não estou aqui para andar, enfim, com birras ou o que quer que seja. Eu estou aqui para exercer com sentido de responsabilidade a função, esta nobre função e esta tarefa que é transformar Portugal. Eu não estaria aqui se não fosse com esse objetivo. E é isso que o Orçamento do Estado vai trazer e, sinceramente, o Partido Socialista, como principal partido da oposição, um partido que governou os últimos 8 anos, um partido que governou 22 dos últimos 30, creio que também terá, com certeza, uma posição democrática de respeito por essa vontade, ainda que tenha ideias políticas muito diferentes daquelas que nós temos. Ainda bem que tem, porque assim o povo português pode, em futuras eleições, tornar a decidir qual é que deve ser a orientação maioritária do Governo. E escolher. Mas o mais extraordinário de tudo, se me permite, é... Eu acho que já ouvi o Sr. Primeiro-Ministro dizer isso
há 15 dias, há um mês, há 2 meses, há 3 meses, que os portugueses não perceberiam que o Partido Socialista é responsável, que é democrático, que o senhor tem que negociar. Eu pensava que hoje teríamos, quer dizer, que hoje era o fim. E foi o fim. E foi. Eu acabei de dizer, não, exatamente. eu acabei de dizer que a proposta do Orçamento Sim. do Estado está fechada, será apresentada à Assembleia e vai sujeitar-se à apreciação do Parlamento. Sim. Como é normal. Como é normal. E, portanto, mas então agora cada partido apresentará a sua posição. Eu, no máximo que posso fazer é apresentar a do PSD, porque também sou claro, presidente do PSD. E é de adesão completa àquilo que então, são as propostas que estão no orçamento. Só um pequeno parênteses. Já deu, eu acho que de uma forma muito clara e convicta a entender que está quase certo, se não certo, que o PS viabilizará. Mas já viu, de qualquer maneira eu gostava de ouvir sobre isto. O que é que poderia ocorrer para si, porque a política também é saber lidar com, de repente, obstáculos e surpresas que surgem, se o PS, por qualquer razão, não sabemos o teor, o clima, a tensão ou não tensão da reunião com o grupo parlamentar hoje, a esta mesma hora, se o Chega chegar ao Parlamento e disser eles não votam, então votamos nós. Era uma espécie de veneno democrático. Pois não faço a mínima ideia, não, porque veneno o Chega já teve... foram eleitos, mas de veneno, como é que é de explicar, patriótico. O Chega já teve... não fazemos crise, nós... O Chega já teve seguramente mais de 10 posições nos últimos não lhes liga dias. Nenhuma. Pois não é uma questão de não ligar, é preciso respeitar a legitimidade desse partido e da sua mas representação não quer parlamentar. nada politicamente com eles. Agora, os deputados do Chega farão sobre a proposta que entrar no Parlamento aquilo que entenderem. Questão diferente é haver qualquer negociação entre o Governo e o Chega, porque isso está afastado de todo. Isso não vai acontecer. Não é possível haver um diálogo produtivo com quem muda de opinião tantas vezes, com quem se transformou num catavento nesta discussão do Orçamento do Estado e, portanto, desse ponto de vista, não se apresentou à altura sequer de o poder negociar com o Governo. Portanto, Deus o livrasse deste cenário que eu puxou aqui entre parentes de um não do PS e do Chega a chegar lá e dizer eu sou franco, se eventualmente acontecesse essa possibilidade, isso não incomodaria minimamente o Governo. O Governo precisa do orçamento para poder executar o seu programa. E foi isso que eu disse aos portugueses. Não incomodaria, mas incomodá-lo-ia muito a si, civicamente e politicamente. Não, e ficava, de maneira nenhuma. Era uma espécie de maneira nenhuma. Ficava à mostra um jogo que ninguém compreenderia. Eu tive a ocasião de dizer, isto não é novidade, eu disse com todo o respeito democrático na última quinta-feira no Parlamento. Sim, vamos para a frente. Eu ainda não compreendi a posição do Chega, portanto, como não compreendi, se eventualmente fosse essa, se calhar íamos em frente e eu continuava a não compreender, mas isso já não era um problema meu, não é? Olha, quem tem que explicar a sua posição são quem é o detentor da posição. E como estamos aqui a falar há quase 5 meses, há pelo menos uma estação e meia do ano, eu queria lhe perguntar o seguinte: não acha que isto que ocorreu é irrepetível e que, nesse sentido, este pode ser simultaneamente o seu primeiro orçamento, mas também o último? Porque a sua relação com o Chega acabou de dizer qual era, por isso é que eu fiz a pergunta. O Partido Socialista não vai viabilizar em circunstância alguma o orçamento para o ano. Portanto, eleições em 26. Portanto, o Governo vai governar em 2025 e quando chegar ali a algures, a meio do ano, chamará os partidos políticos, como fez este ano, para discutir os termos da proposta do Orçamento do Estado para 2026 e depois em setembro acentuará as conversas mediante as disponibilidades que forem manifestadas. Convém dizer que nós desenvolvemos negociações com quem se mostrou disponível, não foi com quem se mostrou indisponível. Ouvimos e registámos e até vamos acolher algumas propostas de outros partidos. Mas, olha, por exemplo, há uma proposta que nós aprovámos a semana passada, que é uma proposta do LIVRE. Nós fomos mais além do que o LIVRE. Se quiser, numa linguagem política, nós ultrapassámos o LIVRE pela esquerda quando aprovámos um passe ferroviário nacional para poder ser utilizado em todas as viagens
de comboio, com exceção do Alfa Pendular, a um preço de 20 euros mensais. Portanto, superámos a proposta do LIVRE no preço e no alcance e na abrangência. É apenas um exemplo. É preciso que haja comboios. E nós estamos a tratar disso, naturalmente. Com greve, a gente vai para a estação, não há o comboio. Estamos a tratar de assegurar que esta medida, que vai inevitavelmente levar a um aumento da procura, possa também ser um desafio a superar, nomeadamente pela CP. Eu queria só agora, então, uma vez que já percebi que é o orçamento que tem vindo a negociar, que vai ser apresentado ao Parlamento depois da manhã, eu só queria lembrar o seguinte: há um pouco a sensação que o seu pacote de cedências, porque negociar também é ceder, pode ter sido, pode vir a ter um preço político um bocadinho alto. Eu gostava de lembrar que uma parte considerável do eleitorado da AD não o elegeu para que a sua governação privilegiasse alguns setores da função pública, pensionistas, reformados, como fez muito o PS. Tem a noção disto? Eu creio que há aí um pequeno lapso. Qual é? Foi como não fez o PS. O que nós fizemos foi o que o PS não fez. Não. E nós não demos privilégios a ninguém. privilegiou o setor público. Sim, mas nós não demos privilégios. Mas nós não demos privilégios a ninguém. A pergunta é muito pertinente para eu poder explicar o alcance da nossa decisão. Nós não demos nenhum privilégio, nem nenhuma benesse a nenhum funcionário do Estado. O que nós demos foi condições de atratividade para podermos atrair e reter capital humano na administração pública. É que para haver ensino público é preciso haver professores, e é preciso haver professores motivados. Nós, até ao final desta década, vamos perder cerca de 40 mil professores que se vão reformar na escola pública. E precisamos do ingresso de cerca de 33 mil. Ora, fazer este movimento pressupõe que as pessoas tenham um atrativo para a carreira. Com certeza. E aquilo que não aconteceu nos últimos anos. Se, por exemplo, falarmos nos médicos, nós vamos ter 4.970 médicos que se vão aposentar até 2030 e precisamos de mais de 11.100 para poder cobrir as necessidades. Ora, para podermos ter polícias na rua, para podermos ter professores nas escolas, para podermos ter oficiais de justiça nos tribunais, para podermos ter as Forças Armadas em condições operacionais para cumprirem não só as tarefas que internamente cumprem, por exemplo, do lado da proteção civil, mas também nas missões destacadas no exterior, fazendo, e bem, muita representação de Portugal nas organizações internacionais e nos nossos acordos de aliança. Para fazer tudo isto, a administração pública tem que ser competitiva. Eu até lhe vou dizer mais. Não vou ser eu, como Primeiro-Ministro, a usufruir, se calhar, do alcance que estas políticas têm. Repito, isto é um alcance estratégico e estrutural. Se nós não tomarmos estas medidas agora, daqui a alguns anos, a administração pública não vai ter capacidade de responder às necessidades das pessoas quando vão a um centro de saúde ou a um hospital, dos alunos nas escolas. Isso, então, para mim, é a negação da democracia. Se a escola pública não garante professor a todas as disciplinas para todos os alunos, nós estamos a falhar no elemento crucial da democracia, que é a igualdade de oportunidades, o acesso das pessoas ao conhecimento para se valorizarem e poderem ser na vida aquilo que querem ser, poderem crescer e fazer aquilo que mais vocação sentem. Para isso é preciso decidir agora, não é mais tarde, não é quando faltarem 20 ou 30 mil professores que depois eu vou reequacionar todo o sistema, porque não consigo. Infelizmente, nós tivemos, ao longo dos anos da governação do Partido Socialista, não foi uma estratégia de valorização das carreiras e das condições remuneratórias da administração pública. Foi a reposição daquilo que tinha sido tirado, também por responsabilidade do Partido Socialista, quando nós tivemos de recuperar o país. E essa reposição, já agora, só foi possível porque nós recuperámos. Mas nós tínhamos e temos de ir mais além. E aquilo que nós estamos a fazer é, do ponto de vista estratégico, ter uma administração pública motivada, competente, eficaz. É isto que faz da administração pública a servidora do interesse público. Dar resposta aos cidadãos. Os cidadãos têm direito a ter uma administração pública que responda às suas necessidades. As empresas precisam disso para poderem investir. O país precisa disso para poder ter licenciamentos mais breves, mais simplificados, menos burocracia. Precisamos de pessoas competentes na administração pública para termos também mais crescimento económico. É isto. Se nós não conseguirmos isto, e eu acrescento aqui outras políticas, porque não são apenas estas políticas. A política cultural é uma política essencial para nós.
motivar a capacidade criativa das pessoas, o conhecimento, o gosto por ir além daquilo que os outros já fizeram antes de nós. Até, por exemplo, uma política que se fala pouco, a política do desporto, para a saúde física e mental, é importante para o desenvolvimento económico do país, como é importante, sobretudo, para a vida das pessoas, para a qualidade de vida. Nós queremos tratar daqueles que estão cá hoje, queremos tratar daqueles que estão na vida ativa, por isso descemos os impostos sobre os rendimentos do trabalho, mas queremos também legar a quem vier a seguir a nós as condições para terem um país sustentável do ponto de vista social, económico e já agora também ambiental, que é uma das nossas preocupações. Ainda a semana passada também tomámos um conjunto muito alargado no âmbito quer da mobilidade, quer das políticas de ambiente e energia, com vista a podermos ter sustentabilidade. Há outros fatores que colaboram para isso. Por exemplo, nós vamos ter no próximo dia 23 a nossa Cimeira Ibérica e vamos assinar um tratado histórico sobre a gestão da água na Península Ibérica, que nos vai garantir condições para termos uma política da água que valorize o ambiente, que concilie todos os interesses, o interesse da agricultura, o interesse da floresta, o interesse do turismo, do abastecimento para consumo humano, naturalmente. Com certeza, estava a falar de um programa de governo. Transformações que verdadeiramente são estratégicas e estruturantes. Está-me a falar amplamente de um programa de governo. É a minha obrigação. Não, exatamente, com certeza, e eu agradeço. Mas com uma convicção e um empenho, eu diria quase com uma certeza, tendo uma situação parlamentar o Parlamento muito fragmentado e a sua situação, em particular a da AD, muito periclitante, parlamentarmente falando, não é? Como é que isso é compatível, como é que esse empenho que mostrou agora, as ideias que apresentou, algumas parecidas até com reformas... Parecidas não são mesmo reformas. O senhor é um grande parlamentar. Sou um transformador é e um vou mostrar, quer dizer... Deixa-me só perguntar. É um reformista. Absolutamente, absolutamente. Só vale a pena estar aqui para... Ou está a confundir medidas com reformas? Não, só vale a pena estar aqui para transformar. Nós estamos a reformar os sistemas públicos, nós queremos reformar e transformar a nossa economia, nós queremos potenciar o capital que temos natural e humano em Portugal. Isto não é de sumenos. Com quem no Parlamento? Com quem no Parlamento tiver a endurance para nos acompanhar nesta vontade de sermos, não é precipitados, mas rápidos a executar. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. No nosso sistema político, nem tudo depende do Parlamento. O Governo governa. O Governo tem uma área de intervenção e decisão muito alargada. Isso. E é isso que eu vou fazer. Sinceramente, eu respeito muito os outros órgãos de soberania, em particular a Assembleia da República, até porque fui parlamentar muitos anos. Não quero com isto esmorecer os princípios de funcionamento da democracia, mas eu não governo a pensar no Parlamento. Eu não governo a pensar naquilo que os partidos no Parlamento possam dizer das minhas decisões e dos meus ministros em Conselho de Ministros. Portanto, eu governo a pensar nas pessoas. Eu governo a pensar no futuro do país. Até lhe vou dizer mais. Eu governo e aquilo que estou a fazer será o meu último contributo na política. Eu não quero fazer mais nada. Eu estou aqui com um desprendimento total e eu quero que o país saiba isto. Eu, a seguir a ser Primeiro-Ministro, não serei mais nada na política. Eu estou aqui mesmo para mudar as coisas. Eu estou aqui para concretizar o nosso programa. Eu estou aqui, não é cheio de certezas absolutas, é convicto que as nossas ideias e as nossas medidas, as nossas políticas vão ter resultado. Se terão ou não, nós veremos no fim do mandato. E eu sujeitar-me-ei aos eleitores e só irei embora quando os eleitores, enfim, disserem que já chega ou então eu próprio concluir que a missão está cumprida. É por isso que diz, que já disse mais que uma vez, que acha que o país está com o Governo. Eu tenho a certeza, sinceramente, isto não é... Portanto, nem arrogância. Não tem o Parlamento, mas tem a sondagem. Isto não é arrogância, sinceramente, mas, enfim, até admito que possa ser interpretado dessa maneira. Eu tenho a convicção, por aquilo que sinto na rua, por aquilo que são os meus contactos, e eu todas as semanas ando na rua,
por aquilo que é, se quiser, até o meu feeling político. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar disso. A política também é muito instinto, não vale a pena. Eu também sou sujeito aos meus instintos e assumo isso na plenitude. Eu sou, desse ponto de vista, um político de alto a baixo. Não estou aqui, eu não sou técnico, embora goste muito de estudar os assuntos, e muito menos tecnocrata. O que é um político de alta baixo? O que é um político de alta baixo é um político que sente a sociedade, que sente o pulsar da sociedade e decide segundo aquilo que é o conhecimento, a fundamentação da decisão, mas também o seu instinto. Aquilo que ele pensa vai produzir um determinado efeito. Porque senão nós éramos governados, como alguns parecem sustentar, pelas instituições financeiras, pelos fundos monetários internacionais e coisa parecida. Não. O político deve correr o risco da sua decisão. E eu corro o risco. Eu vou correr esse risco. Então, é isso que o país espera de mim. Risco. É isso que o país espera de mim e eu não quero falhar ao país. Agora, não tem resultado. Aquilo que eu digo não se concretiza. É muito simples. Nas próximas eleições, o eleitorado é muito inteligente. Eu hoje... As próximas é daqui a 4 anos. Com certeza. Eu penso que o país está a perceber o seu governo e está a perceber o primeiro-ministro que tem. Eu penso isso. Pode dizer assim, olha, está completamente equivocado, não é nada disso que está a acontecer. É legítimo, porque eu não tenho uma demonstração científica. Pronto. É aquilo que é a minha percepção. E como é a minha percepção, isso aumenta a minha responsabilidade. Se muito o país está comigo, então eu não posso mesmo falhar ao país. Mas então, eu interrogo-me se uma parte do país estará tão consigo quanto o Sr. Primeiro-Ministro pensa. Não é toda, isso não é verdade. Não é toda, mas eu estou a falar de vou escolher um setor, e não o faço de maneira nenhuma, nem por razões ideológicas, nem partidárias, faço porque é o único setor capaz de facto, nos tirar de uma espécie de cepa torta, que são, evidentemente, as empresas e a criação de riqueza. Não sei se não ficou para esse setor da vida económica e social, os empresários, os criadores de riqueza, as empresas, as pequenas e médias de empresas, não sei se não ficou na mente deles a ideia de que tinha ficado neste orçamento uma espécie de assinatura de bloco central, porque cedeu, porque estava a negociar, e não sei se o setor privado não tem... Eu sei que houve o acordo de concertação social, mas é preciso ir mais além. É preciso mais oxigênio, mais fôlego para as empresas. Não sei se isso está tão contemplado quanto deveria em relação ao nosso estado de atraso, de salários. O facto de ter uma entrevistadora como a Maria João facilita-me o trabalho. Praticamente fez a pergunta e a resposta. Porque, de facto... eu perguntei. Não, eu sei. Eu perguntei se tinha. Mas antecipou a minha resposta. Melhor, eu corrijo aquilo que queria dizer. E antecipou porquê? Porque é possível que, por parte das empresas e dos seus responsáveis, dos gestores, houvesse uma vontade de nós termos ido um pouco mais além. Havia. Nomeadamente do ponto de vista fiscal, porque essa é uma trave mestra da nossa política económica. E a burocracia? E a burocracia, porventura, embora nós estejamos a eliminar grande parte da burocracia, nomeadamente na execução do PRR, que teve, efetivamente, aqui um impulso enorme, quer do ponto de vista da rapidez, quer do ponto de vista do combate à burocracia e da capacidade de resposta. Os tribunais administrativos... É verdade, mas nós estamos a governar há meio ano, mas deixe-me dizer-lhe, mas também é verdade que as empresas deram um voto de confiança ao Governo quando subscreveram o acordo de concertação social, por isso eu estava a dizer que tinha antecipado. As empresas, e até lhe vou dizer, e as empresas na sua concepção mais plena, que é integrando a gestão, integrando a propriedade da empresa e integrando também os trabalhadores. É que o facto da UGT ter subscrito com as confederações empregadoras significa que nós estamos a governar com o apoio, no sentido, enfim, do acordo, da empresa. Porque a empresa é o empresário, a empresa é o trabalhador, a empresa é a maquinaria, a empresa é o conhecimento que lá está, a empresa são os clientes, são os fornecedores, é um ecossistema de criação e de produção. E é para essa empresa que nós queremos valorizar todas as componentes. Tirar os custos de contexto possíveis, aliviar a carga fiscal, permitir que as empresas possam ter mais meios para pagar melhores salários e para investir, inovar, investigar e ir mais além, ganhar a competição no mercado. Nós hoje em dia temos um problema em Portugal que é profundo. Nós temos de disputar os investimentos
que as nossas próprias empresas fazem e que podem fazer noutras geografias e atrair investidores internacionais, porque somos uma economia, infelizmente, não suficientemente capitalizada, precisamos de investimento direto estrangeiro e temos de lidar no mercado internacional de apreciação da geografia do investimento com os países de leste, que têm taxas de impostos mais baixas do que as nossas, que têm boas qualificações. Por isso, talvez as empresas precisassem de mais. E inclusivamente, hoje eu posso dizer isto sem nenhum desprimor, até vamos ter a tal Cimeira Ibérica, mas hoje temos uma concorrência de Espanha muito forte a tentar atrair, para não dizer, entre aspas, roubar hipóteses de investimento, intenções de investimento que estão direcionadas para Portugal. Portanto, eu estou muito ciente disso, estou muito ciente que a política económica tem que ser agressiva no bom sentido do termo. Temos que desenvolver todas as capacidades de financiamento. Nós fomos a Bruxelas buscar uma linha de financiamento para as empresas de 3.600 milhões de euros, que está hoje em execução e que nós queremos seja dinamizada fortemente agora nos próximos meses. Deixe-me só prosseguir. Para além do PRR. Deixe-me só prosseguir. O senhor no outro dia dizia no Parlamento que não me deem palmas, que eu tenho pouco tempo. Dê-me um bocadinho menos de palavras para cada resposta, senão eu também não tenho tempo. Está combinado. Já estou. Eu queria-lhe só, muito brevemente, porque foi uma das suas primeiras medidas, prioridades e preocupações, a imigração. Há 500 mil pessoas para serem legalizadas. Quantas serão, na sua expectativa, e em que espaço de tempo? Pergunto isto um pouco projetando para a frente. Quantos trabalhadores de vida ativa precisará o país por ano? Era para ter uma perspectiva de futuro num minuto. Nós temos hoje uma boa performance em termos de emprego e de taxa de desemprego, mas precisamos de trabalhadores. O que é que nós fizemos? Acabámos com a manifestação de interesse, que era uma porta escancarada, e diminuíram 80% os pedidos face àquilo que era o período anterior. E entre outras coisas, criámos uma estrutura de missão para regularizar as pendências, que são cerca de 400 mil. Hoje temos uma capacidade de resposta que passou de 1.000 atendimentos por dia para 2.500 atendimentos por dia. A minha expectativa é que rapidamente nós possamos terminar esse trabalho, possamos ter essa situação regularizada e possamos levar a cabo a política de imigração que verdadeiramente queremos. Queremos olhar para a economia portuguesa, queremos saber quais são os setores onde precisamos de ter reforço no curto, no médio e no longo prazo de recursos humanos, atrair esses recursos de duas perspectivas, ou já com a qualificação obtida, ou até de preferência que possam vir adquiri-la em Portugal. Nós temos uma grande aposta hoje nas instituições de ensino, nomeadamente no ensino superior, para atrair estudantes estrangeiros, que é uma das melhores maneiras de nós podermos integrar e valorizar aquilo que é o contributo que os imigrantes podem dar ao nosso país. Temos uma política também familiar, de valorizar o agrupamento familiar, porque isso favorece a integração, dá maiores condições para que as famílias possam depois ter os seus filhos a estudar nas nossas escolas, etc. E também para podermos eliminar, porque eu também não desconheço isso, para podermos eliminar. Não que haja uma relação direta, como já tive a ocasião de dizer, mas há uma percepção em algumas localidades e em alguns espaços territoriais que não está de vista por números, a insegurança pode ter... Há um sentimento, eu diria, talvez de alguma estranheza, de algum temor, que é preciso desdramatizar, trabalhar com políticas públicas onde todos são, enfim, chamados a colaborar. Gostava só de o ouvir também brevemente sobre saber se o concurso, a TAP, que é um assunto importante, o concurso de privatização abre este ano ou não abre? E vai vender a maioria do capital ou até 50%? Nós, neste não é momento, público ou privado? Nós, neste momento, estamos a acabar uma auscultação de todos os interessados, aqueles que têm manifestado ao longo do tempo o interesse na aquisição de capital da TAP. É importante nós não fazermos um processo de privatização sem saber o que é que os players no mercado também têm como objetivo, porque podíamos estar a tomar uma decisão que depois não tivesse adequação àquele que é o sentimento que o mercado tem. Há muitas empresas interessadas em adquirir capital da TAP. Eu, pessoalmente, sempre defendi que o ideal é que nós possamos atingir uma privatização total do capital, desde que asseguremos as rotas
que são estratégicas para nós e o hub em Lisboa. E se isso não acontecer, também já disse publicamente, prefiro manter a situação como está. Eu estou convencido que é possível, até porque ainda vim recentemente dos Estados Unidos, onde tive vários encontros também com a comunidade portuguesa e com agentes económicos mesmo americanos, e, por exemplo, a decisão que foi tomada após a privatização de 2015 pelos acionistas privados de triplicar a oferta de voos para os Estados Unidos é fundamental para hoje termos em Portugal grandes investimentos económicos por parte dos Estados Unidos e os Estados Unidos serem um mercado crescente do ponto de vista per capita. Creio que já é até o melhor no nosso turismo. Em termos quantitativos é o terceiro, em número de passageiros, em número de dormidas, mas do ponto de vista daquilo que cada turista gasta quando cá vem, creio que até é já o mercado mais relevante. Com tendência para crescer. Portanto, a TAP, o modelo, eu não estou com isto a dizer que o modelo é passar do 0 para 100, nós estamos a estudar o melhor modelo para sermos bem-sucedidos, valorizando a empresa o máximo que pudermos. Mas o concurso abre este ano. O máximo que pudermos, porque nunca nos esqueçamos, o Estado colocou na TAP 3.200 milhões de euros. Os contribuintes colocaram lá 3.200 milhões de euros. Por isso é que hoje a TAP é mais atrativa, porque senão não era. E porquê é que essa decisão foi tomada? Porque, infelizmente, se quebrou uma privatização que estava em curso, que estava a produzir resultados, que estava a trazer mais voos, mais aviões, mais empregados ou funcionários. Isso, tem que portanto, só tem 5 minutos. Aquilo que nós podemos tirar de proveitoso de uma companhia aérea. Como é que analisa o desempenho do Governador do Banco de Portugal? O Governador diz que está a trabalhar para renovar o seu mandato. Eu não sei se ele vai trocar a Rua do Ouro pelo Palácio de Belém. O que só me interessa... Eu também não sei. Um sim ou um não. Não, um sim ou um não, porque eu tenho ainda 3 perguntas para fazer em 5 minutos. Um sim ou um não. Renovaria o mandato? Só responderei no fim do mandato. Ninguém toma uma posição dessas a meio ano de distância. Mas já há qualquer coisa na sua mente? Seguramente. Seguramente. Pronto, então já está respondido. Eu queria falar-lhe das autárquicas e presidenciais, não vou ter tempo, mas só queria 2 respostas muito cirúrgicas sobre as autárquicas, que são primeiro que as presidenciais. Tem o problema do Porto, que é um problema que ainda não está resolvido e não se vê aí resolução a breve trecho, e eu queria lhe perguntar se pondera que Lisboa haja uma coligação e preferencialmente para a Câmara de Lisboa com a Iniciativa Liberal, mantendo a recusa do Chega. Creio que está em aberto essa possibilidade. Mas qual é a sua opinião política? A minha opinião é de que, se houver uma vontade das bases do partido, nós respeitaremos. No caso da Iniciativa Liberal... Eu sei que respeitam, mas a última palavra é sua. Mas no caso da Iniciativa Liberal, posso até confidenciar que já falei com o Presidente da Iniciativa Liberal sobre esse dossiê e nós teremos, creio eu, várias oportunidades de apresentarmos candidaturas em coligação com a Iniciativa Liberal. Lisboa será, porventura, um desses casos, não quero antecipar as decisões. E o que é que estamos... Em Lisboa, devo dizer-lhe que a minha expectativa é boa, é de que o engenheiro Carlos Moedas, pelo excelente trabalho que está a fazer, possa não só ser reconduzido, como ter a maioria que lhe conferirá maior estabilidade, porque ele tem também tido muitas dificuldades em lidar com a falta de maioria, quer no Executivo, quer na Assembleia Municipal. E o Porto? No resto do país... Nós temos o processo muito... O resto do país não tem tempo para ouvir. Mas vou-lhe dizer, mas tenho o processo muito adiantado, incluindo no Porto. Eu, modéstia à parte, para o bem e para o mal, não sou conhecido por antecipar decisões, sou mais de as guardar dentro daquilo que é a gestão que nós devemos fazer, do ponto de vista estratégico e às vezes tático, também não há nenhum mal em assumi-lo, e é isso que estamos a fazer. As decisões só serão anunciadas após o Congresso do próximo dia 19 e 20. Não é clara a relação que tem com o Presidente da República. Eu vou dar já 3 exemplos. Em 3 escolhas tão fundamentais, como Maria Luísa Albuquerque, o novo Procurador Amadeu Guerra e o próprio Governo, o Presidente sobre meia hora antes. Isto tem que significar, e agora tenho mesmo um minuto mesmo, isto tem que significar tem que sinalizar uma diferença de relação institucional com o principal órgão de soberania. Não vou confirmar que a antecipação do conhecimento dessas decisões foi essa.
Vou apenas dizer que temos tido uma relação muitíssimo boa, que cresce com o tempo do ponto de vista, enfim, sim, vai amadurecendo, da fluidez com que vamos analisando a situação e tomando decisões em conjunto, respeitando eu os poderes que são do Presidente e, obviamente, querendo para o exercício das funções do Governo o respeito pelas funções que são do Governo. Sinceramente, não há nenhuma questão que possa ser apontada na relação do Governo com o Presidente da República. Pelo contrário, estamos muito empenhados os dois em valorizar as instituições, em servir o povo português, cada um na sua missão. 10 segundos. Dada a sintonia antiga e grande, e política e pessoal que há entre si e Luís Marques Mendes, podemos intuir ou achar verosímil politicamente que haja um compromisso ou um entendimento, se quiser, para o PSD apoiar a sua candidatura presidencial? Podemos concluir que ele encaixa bem no perfil que está na minha moção de estratégia e que será apreciada no próximo Congresso. Não é o único, mas é um daqueles que encaixa melhor nesse perfil. Mas é o mais único. Não é o único, mas é um dos que encaixa melhor no perfil. Melhor. Fiquei com a palavra melhor. Sr. Primeiro-Ministro, tenho muita pena, ainda tinha aqui mais perguntas. Agradeço-lhe muito, em meu nome e da SIC, este bocado que aqui passámos no seu gabinete, pela primeira vez no seu gabinete. Muito boa noite e muito obrigada. E até breve. Bom trabalho. Obrigado.